Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo mais cedo aí, com o título 777 asfixiando o Vasco, para fazer um acordo, né? Para livrar-se de indenizar o Vasco, né? E com um acordo sendo feito junto com ela ainda sai com um qualquer, sem ter que indenizar o Vasco, ainda perder as ações que integralizou, né? Pelos descumprimentos contratuais que perpetrou o Vasco, né? Nesse vídeo anterior, faltou dizer um detalhezinho, né? Essa asfixia, e ela sabe que tem que asfixiar para o Vasco poder correr rapidamente a ela e fazer um acordo, pagando mais do que ela tem de... Quer dizer, pagando alguma coisa para ela, porque se deixar a sentença arbitral, ela vai perder tudo pelos prejuízos causados, pelos descumprimentos, né? Ela sabe disso. Por isso, ela vem aí alegando suspeição de árbitro, trocando de advogado e tal, e sabe que problemas extras vão começar a surgir, né? A partir de março vão explodir aí as dívidas que são suspensas agora. Dívidas tributárias, trabalhistas, cíveis comuns, vão voltar a ser exigíveis. E aí o Vasco vai entrar em desespero, né? E vai fazer um acordo rapidamente com ela, questão de tempo. Inclusive, a própria acabou de sair na internet, né, que a empresa, acho que é Matrix o nome, pediu, né, o destrancamento da ação para voltar a tramitar. Eis que tinha uma petição pedindo suspensão para que fosse realizado um acordo, fatalmente lá pelaquela questão do Ryan e etc e tal, CEO do Botafogo e etc, né, não chegaram a um acordo. A ação volta a tramitar e o problema agora, né, além das dívidas cíveis, tributárias e trabalhistas, essas execuções aí, né? Porque execução é uma coisa que você nem discute, né? Você vai pagar o conteúdo da execução, né? Você vai discutir o valor e etc. Mas o pessoal coloca lá duas testemunhas, né? É o que precisa hoje para um documento virar exigível, né? E tem advogado que ainda continua colocando alguns outros detalhes e tal, mas você coloca lá, execução, instamos esse documento, esse contrato aqui, né, a ser um título executivo extrajudicial. Assina lá duas testemunhas, né, e acabou. Toca o barco aí, vai embora. Não se discute mais o conteúdo daquilo, só valores a receber, né, valores a pagar. Então, faltou dizer isso. O Vasco, a partir de março, não só a dívida tributária, trabalhista, civil, também execuções vão explodir aí. Aí que a 777 vem para fazer acordo, porque ela sabe que o Vasco vai estar desesperado. Bom, segundo tema e último do vídeo, acho que o Madureira errou, né, ao exigir alguma coisa do Vasco em relação ao voo, que não estava... O Madureira assinou um documento, né, aceitando uma forma para chegar em Manaus, uma forma de passagens e tal, tentou exigir do Vasco, né, que permitisse lá no mesmo voo entrarem jogadores do Madureira e etc e tal. Isso é um erro. Se eu assino um contrato, né, com o ex-senador, né, tem uma empresa que comprou esse jogo, Estevão, né, agora não lembro se é Estevão ou Estevão, acho que é Estevão, comprou esse jogo, a empresa dele, e colocou lá que o Vasco tinha um voo fretado e o Madureira tinha passagens avulsas para chegar em Manaus, né? E o Madureira pleiteou ir no mesmo voo fretado que o Vasco, blá blá blá. Se o Vasco não foi cordial e tal, isso é uma outra história, né? Agora, o Madureira exigiu uma coisa que não era exigível, ir no mesmo voo, ponto. Se isso aí é descortês, que eu acho que foi, isso poderia ter sido resolvido, acho que poderia ser resolvido, talvez não custasse nada, né? Viu o Fábio Azevedo dizer que nunca viu times adversários voarem no mesmo voo. Isso é uma besteira, né? Isso é uma besteira. Madureira errou a exigir uma coisa que não estava assinada no contrato, e o Vasco também, por não ser cortês, por não respeitar a longa vida de amizade entre Madureira e Vasco, os presidentes, Eurico e o do Madureira, isso tudo, né? Isso tudo poderia ser resolvido.
tudo poderia ter resolvido, né? Não precisava desse embate, dessa discussão, dessa nota ridícula que o Vasco soltou, né? Com metáforas sobre Madureira. E aí o Madureira vem e repudia veementemente, acho que está correto, né? Uma coisa é você chegar e explicar numa nota que o Madureira fez isso, o Madureira fez aquilo e tal. Outra coisa é você soltar uma nota, como eu falei ontem, lúdica, né? Afastando um pedido do Madureira com argumentos fantasiosos, que o Madureira usou argumentos fantasiosos. Isso é uma babaquice. Eu só queria que o Pedrinho soltasse uma nota dizendo: quem fez essa nota ridícula? Quem fez isso? Foi você, Pedrinho? Foi o Santana? Foi o Felipe? Foi o... Quem foi, né? Se explique, né? Não coaduna com a história do Vasco uma resposta não austera, não respeitosa ao Madureira. Ponto. Que o Madureira... Explico de novo. Que o Madureira errou. Exigiu uma coisa que não estava no contrato. Mas poderia se resolver isso de forma cortês. O Vasco poderia ser cortês. O Vasco poderia respeitar a história de amizade entre os times. O Vasco poderia respeitar o co-irmão Madureira, que luta com dificuldades, né, para coexistir, para subsistir, né? Inclusive, eu sei que Madureira tem vários imóveis alugados, a gente sabe disso, mas mesmo assim é um sofrimento, né? Talvez se ele fosse com o Vasco, no mesmo voo, pudesse usar essas passagens para outra situação e tal, por que não ajudar, né? Mas não dizer que o Vasco errou por não ter permitido a entrada dos jogadores no voo junto com o Vasco. Não, isso está errado. Mas o importante aqui, e esse vídeo é para isso, pedir ao Pedrinho para saber quem fez essa nota maldita, quem fez essa nota desrespeitosa ao Vasco, a nossa história, né, de agregar e não de segregar. E tem até um inscrito que comentou aqui uma situação, né? Talvez não seja vascaíno. O Vasco não respeitou a sua história de não sei o que, não respeitou o co-irmão pobre, não sei o que e tal. Não deixa de estar com alguma razão isso, né? Eu respondi lá de forma cordial, né? O Vasco, às vezes você não tem obrigação de fazer uma coisa, mas você faz, não custa nada, não há repercussão negativa alguma de você ter sido cortês com o adversário, o Madureira. E só para fechar aqui, espero que não tenha sido Marcelo Santana, e logo após aquele imbróglio lá, e vou repetir, já falei isso no vídeo de ontem, teve um atrito lá com os jogadores do Atlético Paranaense, Furacão, né? Sem saber de nada, colocou o nosso chefe lá da segurança como se fosse um desgraçado, né? Estava ali defendendo os jogadores do Vasco. Marcelo Santana, nota não, ele fala, né? Colocando o nosso chefe da segurança contra a própria torcida, né? Espero que não tenha sido o Marcelo Santana, que aí ele vai estar reiterando uma conduta errada, porque ele não sabe o que é o Vasco, né? Muitos que estão aí não sabem o que é Vasco, a nossa história de Vasco, né? Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.